Olá, Sagitário, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Liberta Tarô. Eu sou a Suelen e hoje vou fazer uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Sagitário. Lembrando que essa é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Se for o seu caso, eu te convido a assistir os vídeos dos signos fortes do seu mapa, combinado? Antes de começar a leitura, quero agradecer a todo mundo que assistiu os primeiros vídeos do canal. Isso é muito importante pra gente, ficamos muito felizes, nossa gratidão. Agora vamos lá para sua leitura? Sagitário, vamos começar aqui com o tarô negro, tá? Vamos ver o que ele traz de energia geral para a próxima semana. Energia geral para a próxima semana dos sagitarianos. Por favor, uma energia geral para a semana dos sagitarianos. Muitas cartas, muitas energias. Por favor, uma carta só. Poucas energias. Uma energia geral para os sagitarianos para a próxima semana. Sete de paus. Rainha de espadas, 9 de copas. Do que estamos falando? Só querem assim de monte. Rei de espadas, 9 de ouros, 7 de espadas. Sagitário, eu tive que fazer essa leitura mais de uma vez. E nas duas vezes caiu um casal, né? Aqui caiu um casal ainda mais perfeito, né? A rainha de espadas e o rei de espadas. Pode ser que você esteja muito... Com esse 9 de ouros e esse 9 de copas, pode ser que uma união esteja sendo muito... Você sinta que esteja sendo muito compensatória para você, né? Assim, não que você esteja vendo, né? Perdão, não que você esteja vendo. Uma união está sendo muito compensatória para você, está sendo uma união que está trazendo frutos, mas alguma coisa... Tem algum desagrado aí. Tem algum desagrado. Vamos entender melhor que desagrado é esse. E essa semana... Olha, na outra leitura tinha caído a carta de vocês, a temperança, e o 5 de copas. Então, eu vou falar a mesma coisa, ó, tô falando a mesma língua, né? Então, assim, às vezes você tá mal no seu relacionamento, aqui veio muito forte relacionamento amoroso, tá? Por isso que eu tô falando assim, mas pode não ser só um relacionamento amoroso, pode ser outro tipo de relação, tá? Mas uma relação, assim, que é muito pautada no racional, né? Muito pautada no racional, muito pautada em planos, como vamos fazer as coisas, né? Planos. Talvez esteja faltando um pouquinho de execução, sim, mas acho que esse não é exatamente o problema aqui. Eu acho que está faltando um pouquinho mais do emocional mesmo. Tá faltando um pouquinho mais de calor, né? O rei de espadas com a rainha de espadas me mostra um casal, duas pessoas que... Pode ser um casal, tá? Eu tô falando casal, assim, mas pode ser duas pessoas que estão muito cabeça dura. Duas pessoas que estão muito, assim, focadas no que... Né, eu não quero ter paz, eu quero ter razão, né? O inverso, né? Eu não quero ter paz, eu quero ter razão. E aqui tá pedindo, aqui, ó, calma, tá? Carta de vocês, temperança, carta de Sagitário.
calma, tá? Pondere melhor as coisas. Não troque os pés pelas mãos, tá? Eu quero só mais uma carta desse tarô aqui pra gente ir pro baralho cigano. Uma última carta aqui, por favor. O que mais? Parece energia geral da semana. Então, a palavra de ordem aqui é calma. Quando eu ia falar, não quero dar mais não, aí veio a última carta. O 8 de paus, que a gente tem o 7 de paus, o 8 de paus. Nem sempre as coisas saem como a gente quer, né? E a frustração, ela é inerente à condição humana, né? Todo mundo tem frustração. Eu acho que essa semana tá um pouquinho mais sensível essa coisa da frustração, tá? Então, espere essa semana passar, não tome nenhuma decisão agora, tá bom? Não... Tem coisa boa aqui, ó. Tem coisas boas nessa relação, tá? Tem amor, tem ganhos materiais, né? Ali, seja que tipo de relação for. Mas não deixe que essa semana, essas insatisfações que estão surgindo sejam maiores do que a relação em si, tá? Seja essa amizade, esse relacionamento amoroso romântico, seja uma parceria de negócios, tá? Não deixe que isso seja maior do que o objetivo principal, tá? Foque no objetivo, ok? Vamos ver o que o baralho cigano vai falar pra gente aqui? Energia para a próxima semana, Sagitário. Por favor, uma energia para a próxima semana dos sagitarianos que estão aqui com a gente. A espiritualidade e a lua. Eu não estava muito focada na questão espiritual, porque isso veio para muitos signos, tá vindo para quase todo mundo, né? Mas esse 7 de paus, esse 8 de paus, lá no Tarô Negro, fala dessa coisa espiritual que vai estar muito mais latente, né? E como eu já disse nos outros signos, talvez por conta da Páscoa a gente esteja com isso um pouco mais forte, né? Aqui a gente tem bastante a presença da lua cheia nesse tarô, né? E a gente teve uma lua rosa aí, né? Falam que é boa para rituais, principalmente de feminilidade, independente de gênero, tá? Essa coisa do nosso lado feminino, né? A paciência, o fazer mais interno ali, né? O cuidar, tá? Então, aqui no baralho cigano saiu a espiritualidade e a lua, né? O trevo e a lua. O trevo é a espiritualidade, a lua é a intuição, o que tá escondido, tá? Aqui pra mim vem muito que a intuição. A intuição, mas é uma intuição aliada aí a uma mentoria espiritual. Então, pode ser, só pode ser, né? Que tenha aí um trabalhinho feito, tá bom? Que tá, às vezes nem é um trabalho feito, uma demanda espiritual intencional. Mas às vezes aquela energia ruim, às vezes vocês estão cercados, né, nessa relação, porque vem bem forte pra mim uma relação. Essa relação pode estar cercada de gente que atrasa vocês no sentido que fica ali, sabe? Plantando aquela sementinha ruim. Mas aqui, ó, vem a torre. Então a espiritualidade também vai estar te ajudando a perceber quem são essas pessoas ou esses padrões de comportamento que fazem com que você entre nessa espiral de negatividade, nessa relação de insatisfação, tá? E quando você descobriu que tá fazendo mal, você corta, tá? Vem aqui a torre, você corta e fica tudo bem. Você corta de uma maneira ou de outra, mas você corta pra ficar bem, tá? Vamos ver o que o tarô fala pra gente. Se ele concorda, se ele traz mensagens adicionais, ou se ele confirma essas informações aqui que a gente acabou de ver.
favor, o que o sagitariano precisa saber para a próxima semana, tarô? Três de paus, aí, ó. Espiritualidade gritando. O que mais? Aqui, ó, tava tudo certinho, né? Tava, aí, de repente, ficou esquisito. Agora vai vir as coisas vão começar a se ajustar. Começar a se ajeitar. O que mais? Aqui. 9 de ouros, perdão. 9 de ouros. Nós temos um 9 de ouros aqui também, confirmando, ó. 9 de espadas. 4 de paus. 9 de espadas fala dessa ansiedade, essa angústia, tá? Porém, a gente tem o 9 de ouros também, que é o êxito, o ganho. Então, assim, né? Como já foi dito antes, tá deixando a cabeça dura falar mais alto, né? A cabeça dura tá falando mais alto do que o objetivo da relação em si, seja essa relação qual for, tá? Cuidado com a cabeça dura e cuidado com o que você cria na sua mente. Às vezes nem tá ruim, mas você tá criando. 4 de paus e o 3 de paus dizem que, apesar dessa demanda espiritual, dessa gente, né? Teve aqui a torre falando que você vai cortar. Se você não cortar a espiritualidade, corta, tá? Porque aqui tá uma expansão espiritual muito bacana para um equilíbrio mesmo, né? Então a historinha tá bem contada aqui. Que vai, né? Você tá passando por esse processo de ansiedade, de insatisfação e tal. E aí, com o tempo, você vai percebendo, né? Essa semana já começa essa percepção. Sua intuição, aliada ali à espiritualidade, vai falar: se afasta desse tipo de gente, se afasta desse tipo de situação, pare de alimentar esse tipo de pensamento, né? E aí, as coisas começam a ficar mais claras, né? Sai essa nuvem, sai esse véu, né? O que mais? O imperador. Aí você no controle da situação. Que beleza. O que mais para os sagitarianos essa semana? O julgamento. Então, assim, é uma mudança de caminho mesmo, tá? Vai ter a mudança. E nessa mudança você vai ter a justiça, assim, que você merece. Então, você fez bem. 8 de copas. Eu achei que tivesse caído ali, mas não caiu. Então, assim, o julgamento, assim como a justiça, né? É o resultado das nossas ações, tá? Então, e o resultado das ações dos outros perante nós também. Então, quem te faz mal vai receber de volta o que quer. Se você fez mal para alguém, também não vai sair impune, tá bom? 6 de paus. Então é isso, assim, ó, tente manter o equilíbrio o máximo possível aqui. E a calma, tá? Falei que a palavra de ordem era calma. Calma que o que é seu, né? Ninguém tira, tá? Clarifica o julgamento pra mim, por favor. Clarifica o julgamento. Tá um montão. Vamos ver. Cavaleiro de ouros, né? Ou de pentáculos. Cavaleiro de copas. 9 de copas mais uma vez. 8 de ouros mais uma vez. Então, realmente assim, não tem espaço para ficar focando no que não presta. Tem que focar no que é bom, tá? Vai desanuviar, a espiritualidade vai ajudar, mas você também tem que fazer sua parte de manter a calma, a serenidade e tratar as coisas com mais amor e mais gentileza, tá bom? Sair um pouco dessa coisa só do mental. O racional é extremamente importante, eu sou super a favor, né, da gente ver as coisas como elas são, ser racional,
Mas às vezes a gente exagera na dose. E quando a gente exagera na dose, a gente passa a ser cínico, né? A gente não consegue mais ver o outro como um igual, como um ser humano como a gente, né? Parece que, como diz o ditado, o inferno são os outros, né? A gente é perfeito, sem defeitos e tudo, e toda a fonte de insatisfação nossa são os outros. Então tá falando para tomar cuidado com isso, ser mais gentil no olhar, tá? Ser mais amoroso, amorosa nesse olhar, principalmente quando se tratar de outras pessoas. Vamos com o conselho final? Qual que é a mensagem final aqui para o sagitariano? Mensagem final para o sagitariano. O Pajem de Paus. Mais uma. Só mais uma carta, por favor. Sim, foi. E o As de Paus. Olha, se você está pensando em iniciar alguma coisa que tem a ver com a espiritualidade, religião, um trabalho com espiritualidade mesmo, uma profissão, tá bem favorável, tá? Também nessa semana aqui, essa mensagem final veio bem o Pajem de Paus com o As de Paus, vem que tá favorável para essa novidade no lado espiritual. Então, além de tudo que a gente falou, se tiver mirando em trabalhar com a espiritualidade, tarô, enfim, o que seja, tá bom para começar a pôr a mão na massa, tá bom, Sagitário? Isso é o que eu tenho para vocês hoje. Se gostou desse vídeo, ficou até o fim, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se gostou da nossa energia, achou que combinou com a sua, e a gente se vê numa próxima leitura. Um beijo!